Cumprimento a igreja na paz do Senhor. Posso assentar, irmão? Glória a Deus. Os irmãos, por favor, abram a Bíblia em Marcos, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 13. Marcos, capítulo 2, versículo de número 13. Na quarta-feira passada, a gente falou sobre o paralítico de Cafarnaum, que desce ali pelo telhado para se encontrar com Jesus. A gente falou também da cura de um leproso, que se encontrou com Jesus. E hoje nós vamos falar do encontro de Jesus com Mateus. Amém? Todos acharam? Vamos ler de Marcos 2, versículo 13 até o 22, que diz o seguinte: Jesus saiu novamente para a beira-mar, e toda a multidão ia até ele, e ele os ensinava. Quando ia passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. E levantando-se, Levi o seguiu. Quando Jesus estava à mesa, na casa de Levi, estavam também ali muitos publicanos e pecadores sentados junto a ele e de seus discípulos, pois eram em grande número e o seguiam. Os escribas do partido dos fariseus, vendo que ele comia com os publicanos e pecadores, perguntavam aos discípulos: por que ele come com publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo isso, disse-lhes: os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. E eu não vim chamar justos, mas pecadores. Os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando e foram perguntar-lhe por que os discípulos de João e dos fariseus jejuam, mas os teus discípulos não. Jesus lhe respondeu: acaso os convidados para o casamento podem jejuar enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, não podem jejuar. Mas chegarão os dias em que o noivo lhe será tirado. Naqueles dias jejuarão. Ninguém costura remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo novo se desprenderá da roupa velha, e o rasgo será ainda maior. E ninguém põe vinho novo em recipiente de couro velho, porque o vinho novo romperá o recipiente de couro, e se perderão tanto o vinho quanto o recipiente de couro. Mas põe-se o vinho novo em recipiente de couro novo. Amém? Glória a Deus. A gente vai dividir essa passagem em dois momentos. Primeiro, o encontro de Jesus com Mateus. Aqui, Marcos e Lucas usam um nome antigo de Mateus, que é Levi. Mas o próprio Mateus, quando vai descrever esse caso, ele coloca o seu novo nome, né? O nome que ele seria conhecido futuramente. Mas, por enquanto, aqui ele ainda se chamava Levi. Mateus, creio que alguns irmãos devem saber, ele era um colhedor de impostos, ou a pessoa tinha um nome, né, de publicano, como a Bíblia chama, né? E eram as pessoas, se não a mais, uma das mais odiadas na sociedade nessa época, né? Os publicanos eram judeus que haviam comprado franquias de impostos de Roma. Então, basicamente, naquela época era necessário cobrar o imposto. Como a gente sabe, na época de Jesus, quando Jesus estava para nascer, José teve que ir até sua terra natal para um alistamento. Nesse alistamento, futuramente, eles começaram a cobrar imposto do povo. Só que ali o governo de Roma não tinha tanta facilidade para cobrar esse imposto. Então, o que fazia? O que acontecia? Ele dava esse título, vamos colocar assim, como autoridade, para outras pessoas cobrarem o imposto por Roma. Só que o que acabava acontecendo?
Você ia nesse cobrador de imposto, nesse publicano, e ele poderia, por exemplo, Roma exigiu 100 moedas, mas ele poderia cobrar de você 110, 120, 150, o tanto que ele quisesse. As 100 moedas ele ia entregar para o governo, porque ele tinha que entregar. Porém, o restante ele botava no bolso e ficava para ele. E isso era como o dia de hoje, que a gente sabe que tem uma maracutaia acontecendo, mas a gente fala, é assim e não tem como escapar disso. É como se fosse aqueles flanelinha na rua que te aborda e cobra um valor, e você falando, eu não tenho que pagar, mas eu tenho que pagar de todo jeito. É uma coisa que você não tem como escapar. E naquela época era semelhante isso. Você não conseguia escapar dessa arapuca formada. Então, os publicanos eram muito mal vistos, porque eles eram vistos como ladrões e também como traidores do próprio povo, né? De cobrar em cima do próprio povo. Seria o que hoje a gente chama de ladrão que rouba aonde mora. A gente pode interpretar dessa forma, para a gente entender melhor. Você vê que também dá até para fazer esse tipo de conexão com o dia de hoje. Então, aquele povo odiava os publicanos, né? Os publicanos eram muito mal vistos, eram vistos como ladrão e como um traidor do próprio povo, né? Mas o chamado de Jesus com Mateus é diferente. A gente não tem muita abertura com isso, mas dá para entender que Mateus possivelmente era um desses, que não era muito justo em seus negócios, né? E por isso mesmo, quando Jesus falou com ele, ele sente o impacto. O chamado de Jesus com Mateus, ele tem 3 pontos importantes que a gente já até comentou. Não vou mentir, não lembro se nesse estudo de Jesus ou em outro. Mas o chamado de Jesus com Mateus foi muito interessante, porque ele abrange de 3 formas diferentes Mateus. Ele chama Mateus de maneira poderosamente, de maneira soberanamente e de maneira graciosamente. Ele exerce seu poder, porque veja, um homem está andando na rua, ele olha para você e fala, levanta e segue-me. E Mateus, ele se levanta e segue. Então isso mostra o poder de Deus e a soberania de Deus, ali refletida em Jesus. Quando Jesus faz isso, ele exerce seu poder e a sua soberania. Mas, em terceiro lugar, a sua graça. Porque quando Jesus olha, e eu gosto de ter essa interpretação, quando Jesus olha para Mateus ali, imagina, ele era uma pessoa odiada, uma pessoa que ninguém queria contato, uma pessoa que era mal vista, mas o olhar de Jesus para Mateus não foi um olhar de raiva, nem de ódio, nem de acusação, mas com certeza foi um olhar de graça para aquele homem. E Mateus com certeza sentiu esse olhar de Jesus para ele, né? Um homem que está acostumado com cara feia, um homem que está acostumado a ser mal falado, maldito, xingado, né? Não era uma pessoa bem vista. Nenhum publicano era bem visto e muito menos bem recebido, porque eles eram vistos como ladrões e como traidores. O olhar de Jesus para Mateus não foi um olhar de julgamento, nem um olhar de desdém, mas sim foi um olhar de aceptividade, um olhar de graça. E só quem um dia recebeu esse tratamento de Deus, esse tratamento de Jesus, sabe o que é realmente sentir a graça de Deus. Talvez você nunca tenha percebido, mas durante sua vida você recebeu olhares de graça de Jesus pela minha e pela sua vida. Talvez você nunca tenha reparado o quanto Deus tem sido gracioso comigo e com você. Talvez se nós pararmos para reparar nas nossas falhas, como possivelmente Mateus viu ali a coisa errada que ele estava fazendo e a vida errônea que ele estava vivendo, quando Jesus traz aquele olhar para ele, ele consegue entender tudo isso. Muitas das vezes nós recebemos perdão, as pessoas por aí recebem perdão, mas não tem aquilo que nós falamos na aula passada, o arrependimento. Poucas pessoas são aqueles que se arrependem de fato. Recebem perdão, mas muitas das vezes não se arrependem. Não se arrependem. Então, nós devemos analisar a nós mesmos e entender que se nós estamos de pé é porque Jesus foi gracioso conosco.
Porque um dia nós já caímos, e se não fosse a graça de Deus, até hoje nós estaríamos caídos aonde nós caímos, né? Se não fosse a graça de Deus, lá, imagine aonde foi sua queda, você estaria lá até hoje, se não fosse a misericórdia do Pai, se não fosse a graça de Deus sobre a mim e sobre a sua vida. Seja qualquer queda que você teve, seja prostituição, roubo, qualquer mentira, você pode ter mentido, você poderia hoje ser um mentiroso. Você caiu na prostituição, mas hoje você poderia ser um prostituto. Você caiu no roubo, mas hoje se não fosse a graça de Deus, você ainda seria um ladrão. Então Deus te livrou do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. E nós devemos glorificar a Deus todos os dias da nossa vida por isso. Porque Deus nos livrou do caminho que nós íamos seguir, né? E isso é um assunto para a gente tratar mais para frente, mas uma coisa importante de a gente analisar é que o pecado, a gente acha que o pecado, ele tem consequências somente espirituais. Nós vamos perder a nossa alma, o que já é terrível, né? Talvez o mais terrível. Eu posso perder minha salvação, ou posso perder minha alma, ou posso entregar minha alma para o inimigo. Eu posso perder um dom, Deus pode me tirar do altar, Deus pode me tirar uma responsabilidade. Só que a gente se esquece que também há consequências terrenas. O pecado, ele não só fere a alma, mas ele também fere o corpo. Um assassinato, ele tem consequências para a sua alma, mas ele também tem consequências com a justiça, com a sua mente, com o seu coração, com tudo. Então, isso serve para qualquer tipo de pecado, da mentira pequenininha, do maior pecado que você puder imaginar aí na sua mente, há consequências reais do seu e do meu pecado. A mentira tem consequências reais na sua vida. A prostituição tem consequências reais na sua vida. Um filho indesejado, um crescimento de um ser humano indesejado, que talvez seja pior do que você ter um filho indesejado, né? É você educar uma criança de forma mal e ele se tornar um adulto mal, né? Porque recai sobre ele o peso do seu erro. Não é só a prostituição que mancha o corpo, e é muito falado alegoricamente, né? Uma alegoria, um pensamento, irmão, você está manchando o seu corpo, você está manchando a sua alma. Só que é semelhante àquilo que nós comentamos na aula passada, quando Jesus fala, os seus pecados estão perdoados. Como é que eu provo, Joelma, que o meu corpo está manchado? Como é que eu consigo medir a gravidade da minha lepra? Não consigo, porque isso quando o pastor e o Abraão prega, isso é alegórico, isso está na minha mente, eu tenho que imaginar. Mas saiba que o meu e o seu pecado tem consequências reais, e que pode ser medida e qualificada. Um filho desejado, um crescimento de um filho conturbado, a separação de pais em um lar desestruturado. Olha o peso que um pecado pode gerar. Não é só, meu corpo está manchado, a minha juventude está acabada. Não é só isso. Tem um peso muito grande que os nossos pecados podem gerar. Uma mentira pode gerar a morte de alguém. Então, se a gente não ter esse senso, irmão, é difícil de a gente entender o quão misericordioso Deus é por nós. Amém? E Mateus, ele é um que entende. O ato de Mateus ali, automaticamente, é se levantar, porque esses 3 pontos bateram no seu coração. O poder de Deus, a autoridade, o poder de Jesus, a autoridade de Jesus e a graça de Jesus tocaram ali em Mateus. E Mateus automaticamente deixa tudo e segue Jesus. E mais para frente, né, a gente vai ver outros homens que tiveram um encontro com Jesus e realmente mudaram da água para o vinho, né? Realmente entregaram a sua vida a Jesus. E é legal que agora a gente vai poder fazer uma conexão muito bacana com aquilo que nós lemos, quando Jesus agora, Mateus, ele abandona o seu posto, ele vai com Jesus, e Jesus, ele vai para a casa de Mateus, onde está acontecendo ali uma festa. Essa festa é dada por Mateus.
muito provavelmente para Jesus. Então, Mateus está ali naquela festa, dando uma festa para Jesus, um culto de ação de graça para Jesus ali. Jesus está naquela festa, mas naquela festa estão os ex-colegas de Mateus. Quais ex-colegas? Os publicanos. Mateus, ele não se reteve em ter uma mudança de vida e ir falar para os seus antigos amigos, os seus antigos colegas, companheiros, que pegavam imposto. Ele não teve nenhuma vergonha, ou não se reteve em sair da onde estava e ir de encontro deles e falar: olha, eu vou dar uma festa, porque alguém teve um encontro comigo, fulano de tal, um homem chamado Jesus, ele olhou para mim diferente, ele olha para nós de maneira diferente, ele trata a gente de maneira diferente, ele não nos odeia, por incrível que pareça, ele gosta da gente. E os publicanos vão para a casa de Mateus e estão comendo com Jesus, junto com Jesus. Algumas traduções vão estar dizendo que eles estão debruçados sobre a mesa. Eu acho que eu já tratei aqui, mas eu acho que foi no culto de Santa Ceia. A mesa naquela época não era igual à mesa que nós temos hoje, né? A mesa daquela época não era ali 4 cadeirinhas que a gente se sentava e comia aqui. O costume daquela época era as pessoas estarem rodeadas em volta da mesa e meio que sentada barra deitada. Então ela estava sentada, meio deitada e se debruçava sobre a mesa. Tanto que os mais chegados se debruçavam sobre a mesa e os menos chegados, ou aqueles que chegavam por últimos, a palavra de Deus fala que ficava no estrado dos pés, ou seja, a pessoa estava deitada, debruçada sobre a mesa, e a pessoa que estava no estrado dos pés ficava fora da mesa, mas no meio da gente. Mas ficava ali onde os pés ficam. Então, não tinha muito valor ficar ali. Então, Jesus estava com esse povo, teoricamente, né, dando lugar de honra. Comendo junto com eles, proximamente. Não é... Sabe, ele não rejeitou de maneira nenhuma, ele não colocou eles lá para o final, ou lá para onde ninguém estava vendo. Não, ele comeu de igual para igual. Ele se assentou de igual para igual. E isso, para os fariseus daquela época, foi uma coisa absurda, porque não se queria contato com o publicano. E eles também vão fazer uma separação, né? Publicanos e pecadores, né? Eles fazem essa criação. Mas, para a gente entender um pouco, quem eram os fariseus? Os fariseus, eles eram especialistas na lei, na Torá. Eles eram especialistas. Eles seguiam à risca, e até mais. E a gente vai falar um pouco disso hoje. Eles seguiam, e o problema não era seguir a lei. O problema não é seguir a lei. Só o que acontece quando você quer chegar numa santidade a qual não se consegue chegar? O que aconteceu com os fariseus? Qual foi o problema deles? Eles seguiam a lei, só que junto com a lei, eles criaram centenas de outras regras para que se pudesse cumprir a lei. Um exemplo claro aqui nesse texto é que eles vão falar do jejum. E era costume o judeu jejuar uma vez por semana, no dia da propiciação. Só o que os fariseus, e se eu não me engano, posso estar errado, os fariseus e os discípulos de João estavam fazendo e faziam. Eles jejuavam 2 vezes por semana. O que a lei pedia? Quantas vezes por semana a lei pedia? 1 vez. Mas eles decidiram que era necessário eles jejuarem 2 vezes. Querendo o quê? Buscando o quê? Será que aquilo que Deus passou para eles, não era já o suficiente? Será que 1 vez para Deus, se Deus falou que jejuar 1 vez é suficiente? Mas os fariseus, eles queriam ser mais santos. Eles queriam fazer a mais.
eles queriam parecer mais, eles queriam estar num status de santidade maior do que o costume, do que o normal. Então, ali eles foram criando regras e mais regras e mais regras, em cima da lei de Deus, com a desculpa de conseguir cumprir a lei. Só que a gente já sabe, né, irmão? A gente já tratou isso aqui algumas vezes. Quem consegue cumprir, por exemplo, os 10 mandamentos? Ninguém. A gente tem esse consenso, já chegamos a esse consenso. Ninguém consegue cumprir. Jesus, ele deixa claro que ele vai falando, né? Não matarás, não roubarás, não furtarás, né? Não darás falso testemunho. Só que chega em um momento em que tudo isso, meu irmão Vitor, é algo físico. Não matar. A gente consegue ver um corpo estirado quando alguém dá uma facada no outro. A gente sabe, e passa no jornal, quando um político ou alguém rouba de outra pessoa e é comprovado, e você vê nas câmeras, né, Jama? E você fala, roubou. Trair, quando o marido trai a esposa, ele volta para casa e está lá a traição acontecendo. Agora, Jesus chega e fala, não cobiçará. Qual é o ato físico de cobiça? A cobiça não está em algo externo, está em algo interno, está dentro de mim, dentro de você. Então, como eu só não mato, mas como eu vou parar de ter vontade de matar? Como eu consigo parar de roubar? Mas como eu vou bloquear a minha vontade de querer furtar? Como é que eu não vou... Não estou dizendo que é impossível, tá, irmão? Eu estou dizendo assim, que é impossível você cumprir os 10. Mas só de eu cogitar, de pensar, de subir à minha mente a vontade de me deitar com outra mulher, eu já pequei. Aí, se a gente que está bem habituado aqui na quarta-feira, a gente sabe de tudo isso, mas é bom relembrar. E aí, lá em Romanos, Paulo fazendo, né, uma constatação, já presumindo, quando Paulo vai explicar isso, já presumindo o que aqueles homens iriam responder para ele, ele vai dizer o seguinte, então quer dizer que não adianta, não muda nada, então eu posso pecar. Se é inevitável o pecado, então não tem problema eu pecar, porque é inevitável. Então eu não devo me reter de cometer o pecado, porque é inevitável. E se a graça de Deus é soberana para perdoar o meu pecado, aí, Paulo, que não tem problema mesmo. Porque se de todo jeito eu vou pecar, e se eu pecar, Deus sabe que eu vou pecar e perdoa o meu pecado, então pequemos. Só que aí Paulo vai explicar o que para nós? Que quem é salvo não segue essa linha de pensamento. Quem é salvo de verdade não peca premeditado. Quem é salvo de verdade não peca querendo pecar. É um desvio, é um escorregão, é um tropeço. Quem aqui tropeça de verdade? Ninguém tropeça de verdade. Querendo tropeçar, né? Então, a vida do cristão é essa. É fugir, se abster, se afastar do pecado. Vamos parar de pecar? Não. Mas quando nós pecarmos, nós temos que ter o sentimento de arrependimento. Você vê como não tem escapatória, né, irmão? Não tem como fugir daquilo que Deus preparou para mim e para você. Então, os fariseus, nessa tentativa impossível de prosseguir a vida sem parecendo um santarrão, né? Fazendo aquilo que Deus pediu dobrado, orando em voz alta nas praças e no centro das cidades, e aquela parafernália toda que os fariseus faziam, eles se tornaram pessoas legalistas, e as tradições humanas e as leis humanas acabaram sendo mais importantes do que a lei de Deus. Ou seja, você fazer os rituais que nós aqui decidimos fazer se tornou mais importante do que fazer aquilo que realmente Deus mandou que nós fizéssemos.
se tornou isso. E aí, o foco no exterior e não no interior tornou eles legalistas. E talvez os irmãos não entendam quando eu falo a palavra legalista. Então, vamos abordar um pouco esse tema. O que é legalismo, irmão Abrão? O legalismo aparece quando a pessoa cumpre regras externas, mas dentro de si não está transformada. Por exemplo, nós sabemos que tem diversos tipos de denominações, diversos tipos de doutrina e as leis das suas próprias igrejas. Tem igrejas mais liberais, tem igrejas mais rígidas. Aqui eu acho que a gente consegue manter o bom senso. Então, imagine só, se amanhã a gente lança uma nota lá na igreja, que vai ser o seguinte: agora todo mundo tem que usar burca para vir à igreja, tirar o sapato na entrada da igreja, porque agora nós vamos ser realmente santos. E a gente começa a criar leis irreais, dificílimas de serem cumpridas, mas tem que cumprir. E a igreja, por gostar muito da liderança, e gostar muito dos pastores, da pastora, e gostar da união dos irmãos, e a gente se gosta bastante. E os irmãos, por um milagre, decidem não sair da igreja e permanecer. Mas cumprindo essas regras dolorosas, penosas, que muitas das vezes um cristão, um pentecostal, igual a pastora falou, acaba criticando dos católicos e de outras religiões. Nossa, porque eles fazem sacrifícios, porque eles andam de joelhos. Mas veja, vamos com cuidado. E aí, todo mundo decide cumprir essas regras. Mas é tão penoso, é tão sacrificante cumprir essas regras. Não tem nada a ver com Bíblia, Deus não mandou isso. Nós só estamos cumprindo regras. O que é o legalismo? Agora eu visto essa roupa. No meu coração, eu não devo vestir essa roupa, mas eu visto. Mas da minha boca sai que eu sou mais santo por vestir essa roupa. E isso acontece. Eu usei um exemplo aqui, até extrapolado. Mas você já deve ter visto crente falando que não corta o cabelo e é mais santo que o crente que corta. O crente que não usa brinco dizendo que é mais santo e que vai para o céu porque tem um crente que usa brinco e ele é menos santo e não vai para o céu. Já ouvimos pregações que o anjo vai passar e cortar a orelha de quem usa brinco. Quem usa calça é menos crente de quem usa saia. Aqui o costume é usar saia. Aqui o costume é, sempre que possível, estar bem vestido, de terno, de social. Mas quer dizer que eu sou mais crente do que um missionário no fim do mundo, que não tem nenhum terno para comprar, que tem que se despir da sua roupa para entrar numa tribo indígena para pregar o evangelho? Então eu sou mais crente do que ele, pela minha roupa, pelo externo. Não, eu posso até ser mais crente do que ele, mas internamente, dentro de mim, eu tenho que ser mais crente. Eu tenho que florescer cristandade e santidade, na medida do possível, é dentro de mim. E não sair da minha boca diminuindo os meus outros irmãos. Porque, irmão, vai ter crente de tudo que é jeito. Olha, tem acreditado, né? Tu ainda vai ver coisa. E nós ainda veremos coisa. Né? Crente de toda raça, de todo tipo. Como se fosse bicho. Né? Crente que voa, crente da terra, crente do mar. Né? Crente que vai colocar um barril, outro vai colocar uma prancha, outro vai colocar um púlpito, outro não vai ter nada, outro vai pregar sentado, outro vai pregar em pé. Não quer dizer que a gente precisa concordar com tudo. Nós já entendemos aqui, neste lugar, que nós não precisamos concordar com tudo. Nós precisamos concordar com as
principais ordens que Deus deu, nas regras que Deus deu. Existe um Deus, um Pai e um Espírito. Todos eles são um. E todos eles são participantes de um só. E trabalham de maneira diferente. Nós somos salvos pela graça. Tudo isso são regras que a Bíblia estipula. Agora, o irmão pode ser diferente do jeito que for. Mas a partir do momento que ele fala, eu só acredito que Deus é uma pessoa, o Espírito Santo é uma pessoa e Jesus é uma pessoa. Jesus era um profeta. Jesus era um homem escolhido por Deus. Aí eu já falo, calma lá. Você pode colocar o que você quiser no seu altar, você pode colocar a luzinha que for, mas daqui em diante não dá para dizer que a gente acredita na mesma coisa, porque a gente não acredita. Jesus era um profeta, Jesus era um homem. Opa, pera lá. Eu estava indo contigo até aqui, daqui para frente não dá para dizer que a gente professa a mesma fé, porque a gente não professa. Eu sou salvo porque o apóstolo, porque o bispo, porque a bispa me abençoa e através dele eu sou salvo. Através das minhas obras eu sou salva. Calma lá, você pode seguir aí o que você achar que você segue, mas o que eu sigo não é a mesma coisa que você segue. Eu sou salvo pela graça. Então, o legalismo trazia sobre si esse orgulho espiritual que ainda hoje os crentes carregam. Principalmente, quanto mais nós estamos mergulhados na doutrina bíblica, quanto mais nós lemos a Bíblia, quanto mais nós estudamos, quanto mais tempo de crente nós temos, mais arriscado nós estamos de cair no legalismo espiritual. Isso é uma artimanha de Satanás para pegar, não é crente novo não, é para pegar crente velho, crente que já tem tempo na igreja, crente que faz missão, crente que recebe parabéns no final do culto, crente que recebe mensagem parabenizando o sermão, porque se enche de orgulho e começa a ter um legalismo espiritual. E isso ocorre principalmente com os líderes das nossas congregações, não só dessa, pode acontecer com qualquer uma, até com a nossa, mas é o que mais tem aí por fora, é líderes com esse orgulho espiritual. Por quê? A multidão que o cerca já vem de uma glorificação ao líder. Nós devemos muito bem tratar os nossos líderes. E eu falo isso, que eu sou líder da mocidade. A mocidade deve me tratar bem, eu devo tratar bem os presbíteros, os pastores, as líderes do ciclo de oração. Só que isso não pode virar bajulação. Isso não pode virar colocar nossos líderes em pedestais. Porque nós viramos participadores da queda deles. Da queda do nosso líder. O líder ele tem que estar preparado para receber uma crítica, para receber uma contrariação. Quantas notícias nós não estamos vendo no dia de hoje de pastores que não conseguem rebanhar as suas congregações, suas igrejas, porque estão seguindo por um caminho a qual Deus não chamou a igreja de Deus para seguir. Mas querem controlar as ovelhas do rebanho de Deus como se fossem suas. E hoje está aqui a pastora, está o pastor, que são meus pais, mas amanhã estará outro, pode ser eu, pode ser você. Os pastores de ovelhas passam, as ovelhas do Senhor irão continuar, elas irão partir para a glória e virão outras. O rebanho, a liderança, eu não sou o dono da mocidade, ninguém é dono da igreja, o dono é Cristo. E o que mais tem são pastores e líderes querendo rebanhar as ovelhas de Deus na base apenas do cajado e do cabresto e da força
E, irmãos, mal eles percebem que isso leva mais para o inferno do que leva para o céu. Então nós devemos tomar cuidado, porque o orgulho espiritual ataca justamente nós, que somos mais velhos de casa, e estamos mais perto. Sabe qual o orgulho, para comparar, o orgulho que atacou de forma nítida? Quem se lembra da parábola do filho pródigo? Aonde o orgulho atingiu? No irmão. Ou não? Pai, eu estava aqui. Pai, eu estava aqui, nunca larguei o Senhor, não peguei seu dinheiro, não saí, não gastei o seu dinheiro com o que não devia, não voltei com o rabo entre as pernas, e o Senhor vai fazer uma festa e vai matar o melhor para ele? Isso é o quê? Eu sou melhor do que o meu irmão. Isso não pode acontecer no nosso meio, irmão. Isso não pode. É assim, é uma coisa que, se tem uma coisa que vai levar crente para o inferno, é isso. Porque é uma coisa minuciosa, é uma coisa que está por debaixo da nossa pele, vamos dizer assim. É uma doença que nós não vemos. É o nosso orgulho. Amém? Bom, eu coloquei uma grande parte aqui falando sobre legalismo e acabei que nem precisei falar. Pois bem. Então, os fariseus era esse tipo de gente. É esse tipo de legalismo que abordava, que estava ao redor de Jesus. E eles que atazanavam Jesus. Agora, eles têm essa bela de uma cena. Esse tipo de gente, agora você imagina a dor de cabeça constante que Jesus tinha. Porque Jesus não deixava de estar no meio dos pecadores, no meio de gente que ninguém queria. Então imagina, toda vez que passava um fariseu, que passava alguém, um mestre da lei, o tanto que enchia o saco de Jesus. Jesus teve muita paciência. E aí está lá a cena. Jesus está assentado à mesa, comendo com publicanos, cobradores de imposto, que ninguém gostava, e pecadores. Pecadores. A palavra pecadores é a palavra que os judeus usavam para descrever as pessoas que não respeitavam a lei de Moisés. Então, ao redor de Jesus tinha cobradores de impostos, que ninguém gostava, e pessoas que não cumpriam a lei de Moisés. Juntou aquilo que eles não gostavam com aquilo que eles odiavam. E eles foram encher o saco de Jesus. Conversar de um rabino, uma pessoa que estava nos templos, uma pessoa que jejuava, uma pessoa que se via em momentos de oração. Esse tipo de gente, conversar com um pecador, e conversar e se juntar com o publicano, era ruim. Não era bem visto. Agora, assentar-se à mesa e comer junto, irmão, por isso que nós usamos ali a parábola, muitas das vezes nos nossos cultos, Jamas, de estarmos assentados à mesa. Aqui tem mesa? Não tem. Mas quando nós usamos essa parábola, de nós estarmos reunidos na mesa, demonstra intimidade. Demonstra assim, olha, pode entrar agora nessa porta o pior ser humano da face da terra. Mas esse vai se assentar na mesa com a gente e vai comer do pão que Deus vai servir para nós. Não fazendo distinção de pessoa. Nós faríamos se nós falássemos, não, você não merece, você não merece. A ceia, quem participa da ceia? Aquele que julga a si mesmo e diz, eu não sou digno de tomar a ceia. Eu não mereço tomar essa ceia, eu não mereço participar. Mas quem decide isso? Eu decido. Então, essa parábola da ceia, da mesa, vem de contra aqui. Jesus estava reunido como um grau de amizade. E não acho que Jesus, igual muitos acham, que Jesus era um boneco de cera, não. Né? E que Jesus, ele dava risada, ele conversava, ele dialogava, ele falava das coisas de Deus. Ele era um ser humano. Por incrível que muitas das vezes a gente não associe isso,
mas ele vivia de maneira plena. Jesus não viveu de uma maneira a qual nós não conseguíssemos viver. Ele tinha diálogos, ele tinha as conversas, ele falava sobre o tempo, ele falava sobre, não sei sobre o que Jesus falava, mas Jesus ele conversava. Ou você acha que Jesus era igual a alguns crentes, que a gente acha que é igual aquelas bebezinhas, que eu acho que hoje nem tem, que você aperta a barriga e ela fala uma frase, né? Tem crente que você vai puxar uma conversa, é como se você apertasse um botãozinho na barriga, e ela solta uma frase para você. Ah, Salmo 23, Salmo 91. A gente já falou sobre isso aqui, e depois eu tive a experiência própria. Uma irmã chegou para mim e falou: Abraão, você falou sobre isso, sobre um crente que não consegue conversar de outras coisas, e Deus falou muito comigo. E depois eu passei pela experiência que essa irmã falou. E aí eu falei: agora eu entendi o que ela quis dizer, né? Agora eu entendi. É um crente que ele é crente, ele pode ser crente, pode ir para o céu e está tudo certo. Mas ele quer mostrar para você que ele sabe da Bíblia mesmo. Entendeu? E Jesus não era isso. Jesus não era um bonequinho que você apertava, ele soltava um versículo, soltava uma parábola. As pessoas iam até Jesus querendo saber já. Isso é uma coisa que a gente não se atenta. Será que as pessoas para nós vão querendo saber de Jesus? Perguntam, mas o que você acha? Você é crente, você é da igreja, o que você acha? E nós devemos estar cheios da palavra de Deus, para aí sim soltar a flecha da palavra de Deus no coração daquela pessoa, a qual ela nunca vai esquecer. Ser direto. Agora tem crente que quer botar o evangelho da boca para a goela e enfiar de todo jeito. Isso não funciona, irmão. Isso não funciona. Jesus, eu imagino, é uma cena linda. Jesus, a palavra de Deus fala que ele era pleno como ser humano. Ou seja, ele não tinha falha como ser humano. Então, ele não falava porcaria, ele não falava prostituição, ele não falava piadinha de mau gosto. Ele não brincava ofendendo as pessoas. Ele era uma pessoa boa de se conversar. Porque se não fosse boa de se conversar, ninguém queria estar com ele perto. Quando as pessoas iam até Jesus e montava aquele montante, havia milagre? Havia. Mas Jesus ele não queria gerar milagre, ele queria salvar vidas. Então, quando aquelas pessoas se juntavam, ele operava os milagres que ele tinha para operar, falava com quem tinha para falar, e depois ele fazia o quê? Palavra. Palavra. E as pessoas ficavam, porque não só aquilo que saía quando ele começava a pregar era bom, mas também aquilo que saía antes dele pregar era bom. Eu não posso ser bom somente a partir do momento que eu pego o microfone. Meu Abraão, tudo que saiu hoje na palavra foi bênção. Mas também aquilo que sai antes, o Abraão, antes de pegar o microfone, eu tenho que procurar ser uma pessoa melhor. Eu não posso pregar o evangelho e ter a oportunidade de pregar o evangelho somente do microfone para frente. Mas eu também tenho que fazer esse trabalho do microfone para trás. Nós não podemos ligar e desligar a chave de crente e falar: agora eu vou pregar o evangelho para minha casa. E aí, nesse dia, amanhã eu vou falar uma palavra de Deus para o meu filho. Aí, o erro. De manhã, 8 horas da manhã, a mãe, estou colocando um exemplo, já quer acordar no poder do Espírito Santo. Ela já liga numa Cassiane, 8 horas da manhã, e ela já pega no jejum. Não estou dizendo que está errado, Mas ela já pega no jejum, só que ela nunca fez isso. E o filho passa e fica até achando estranho. E aí chega e fala: agora, filho, eu tenho uma coisa para te falar. Mas no dia anterior, ela botou um pagode no som, ela botou um pega para capar, né? Ela falou prostituição de noite, ela fez uma palavra, ela falou da vida de alguém, ela falou do corpo da menina, da saúde de fulano. Aí, agora, filho, eu tenho uma coisa de Deus para te falar. Graças a Deus, pelo menos no exemplo da minha casa, eu já contei o testemunho para vocês, né? Sabe quando foi que eu comecei a acreditar em Espírito Santo? Lembro plenamente.
minha mãe ainda não era acidentada. Então, eu tinha 8 anos para menos. Então, eu era criança, bem criança ainda, para entender os mistérios de Deus. Estava lá em casa, no meu quarto, tudo bem. Minha mãe com um sono altíssimo, como todo dia. E eu estava lá, talvez no computador, não lembro onde eu estava. E aí eu vi minha mãe glorificando e adorando a Deus. Meu pai estava no trabalho, a Maélia estava na escola, meus irmãos, não sei que chá de sumiço. Acho que a Maélia estava em casa. E eu fui até contar isso para ela depois. E aí, aquele som já começa a acontecer. Debaixo dessa chuva posso contemplar. Aí eu escuto, buf! Rapaz, e o som tocando. Aleluia, dali. Aí eu falei, rapaz, o que aconteceu? Eu estou falando porque eu sei que minha mãe não se envergonha disso, não tem por que se envergonhar. Aí eu falei, rapaz, aconteceu um barulho lá embaixo, eu vou lá ver, né? Às vezes a mãe derrubou o som, foi arrastar alguma coisa, eu vou lá ver para ajudar. Aí minha mãe estava assim, estiradinha, parecendo um anjinho. Aí eu falei, rapaz, eu já sabia, né? Minha mãe caiu no espírito. Ah, falei, então isso é verdade, né? Porque não tem mais ninguém aqui para ver. Eu não estava aqui, não tem ninguém em casa, né? Porque normalmente uma criança pode ser que as irmãs estão rodando lá, né? Alguma coisa está acontecendo, um mistério está acontecendo, mas ali me deu um start. Eu falei, rapaz, isso é coisa de Deus mesmo, porque não tem ninguém aqui para ver. Minha mãe vai estar fazendo isso aí para quem? É entre ela e Deus, edificando a si mesmo. E aí eu falei, tá, o Espírito Santo de Deus existe. E depois eu tive outras experiências também. Não foi só isso. Mas a salvação não vem para aqueles que estão sãos. Vem realmente para os doentes. E saiba, a gente consegue ter essa percepção. Todos nós, irmãos, precisamos da cura de Jesus. Todos os dias. Eu e você não estamos ainda com um corpo glorificado. No céu não entra pecado. Nós não iremos morrer santo. Por incrível que você ache, nós não iremos morrer santo. Até os nossos mártires morreram com alguma coisinha ali de pecado. Morreram em prol do Evangelho. Nós não iremos morrer santos. Mas a palavra de Deus fala que primeiramente os mortos ressuscitarão com um corpo glorificado. Um corpo igual Jesus ressuscitou. Um corpo que não é de carne e osso, mas é um corpo glorificado, um corpo sem mancha e sem pecado. Para aí sim nós poder acessar o céu. Deus nos dará esse privilégio de termos um novo corpo, sem o pecado. Por isso que lá no céu ninguém vai ter inveja de ninguém, porque será arrancado de nós. Não é porque nós, igual algumas religiões dizem, né, que você entra aqui, aí daqui uns 2 anos você consegue abandonar já algumas coisas e você vai se desprendendo. Não tem isso, já. Você vai se desprendendo do mundo. Aí tem casos, né, que a pessoa se desprende do trabalho, ela também se desprende da família, ela me fugiu o nome dela. Ela é aqui de São Paulo, começou aqui em São Paulo. Ela se desprende da família, então o casamento para ela já... nós estamos livres, então se você quiser se juntar com outra mulher, você pode. Se você quiser separar, se meu filho quiser não morar mais em casa, ele pode ter 10 anos, tudo bem. E vai se desprendendo. Para que no final nós alcancemos... Não, nós não temos isso de no final, não. É assim, morre salvo ou morre não salvo. Morre pela graça ou morre sem a graça. Quem morre sem a graça, terá o julgamento e vai para o inferno. Quem morre com a graça, tem um corpo transformado e vai morar no céu, irmão. Não é crente sem pecado que morreu sem pecado, agora vai para o céu. Não, porque senão... Né? Outra, para matar isso aqui, curiosidades. Como eu já estou terminando, né? Amém. Já falei. Curiosidades. Coisas que foram ensinadas para nós. Nós estamos numa via, a via é a 60. Nós corremos e vamos a 100 por hora, batemos o carro e morremos. Eu, Abraão, crente, dei o estudo bíblico, fui para minha casa, peguei, fiz essa loucura, morri. Há alguns ensinamentos que dizem, morreu em pecado.
Quem morre em pecado vai para o inferno. Só que não é assim, irmão. Só que não é assim. Os irmãos podem achar que não é. E isso talvez daria pano para manga para uma boa aula de mais 1 hora. Mas não é assim. Quando Cristo morre, ele não morre pelos pecados cometidos naquela era, ou morre. Não. Ele morre pelos pecados de antes. Porque aqueles que sacrificavam o cordeiro apontava para Cristo, era um simbolismo para Cristo. Aqueles que morreram na época de Jesus foram salvos pela sua morte ali naquele tempo. Mas nós que viemos depois, Cristo, ele pagou e debitou os nossos pecados, de maneira que não tem como um salvo ficar negativado com o crédito que Jesus colocou na vida dele. A salvação não é assim. Não é que Jesus te deu a oportunidade de pecar 100 vezes. E agora que você é salvo, você pode pecar 100 vezes. Mas se você pegar 101, você não é salvo. Não. Quando uma pessoa morre desse jeito, que eu exemplifiquei, se ela for salva, Jesus morreu pelo pecado dela. Por esse pecado. Não estou dizendo que não é pecado. É pecado. Você morrer a 100 por hora numa via de 60, de 50 já é pecado. Mas Cristo morreu por esse pecado também. Por isso que também há um debate, que eu não vou nem entrar nisso aqui, sobre o suicídio. Mas uma coisa que eu tenho certeza é que Deus enviou seu Filho para perdoar todos os meus pecados. Todos os meus pecados. Então, tem gente que vive em luto, porque fulano morreu fazendo determinada prática. Mas saiba que se ele cometeu 1001 pecados, eu já fiz a conta aqui uma vez, né? Se ele cometeu o pecado que for, e se ele for salvo, Jesus não esqueceu esse pecado, não. Não esqueceu. Ele morreu por todos. Amém? Então, para terminar, eu tenho 5 minutos, e é muito fácil de entender o exemplo que Jesus faz sobre o remendo, sobre o vinho. Quando Jesus fala o seguinte: ninguém coloca um remendo novo em uma roupa velha. O que é o remendo? O que é o remendo? Um remendo novo. É o Evangelho. E o que é a roupa antiga? É a vida antiga. Não dá para pegar uma parte. Não dá para cortar a Bíblia no meio. Não dá para comer só metade da comida. Porque não se sustenta. Quantas vezes nós tentamos pegar aquilo que nós queríamos, as pessoas foram para frente, quanto tempo durou? Pode até durar o tempo que for, mas não será salvo. Porque vive uma prática antiga, querendo colocar num buraco de infelicidade, num buraco de que falta alguma coisa, que a gente gosta de usar a frase, que dentro do homem tem um buraco, tem uma falta, um vazio do tamanho de Deus. A gente usa essa frase, mas as pessoas querem colocar Deus na onde falta as coisas na sua vida, e não é assim que funciona. Me falta amizade, então eu vou para a igreja para fazer amizade. Me falta um esposo ou uma esposa, eu vou para a igreja para ver se eu arrumo uma mulher direita. Me falta paternidade, então eu vou na igreja procurando no pastor, no líder, um pai espiritual, uma mãe espiritual, para dar para mim aquilo que me falta na minha vida. Mas Deus, Ele não mandou nada para essa terra para preencher lacunas das nossas vidas. Ele quer trocar a nossa roupa e dar sobre nós uma veste nova, uma vida nova, que não tem remendo. Aí sobre o vinho em odres velhos. Então, basicamente não dá para misturar uma vida nova com velhos costumes, basicamente. Vinho novo em odres velhos. O vinho novo,
Quando você botava o vinho fermentava. Quando o vinho fermenta, ele expande. O odre era um negócio de couro. Na minha tradução tá vaso de couro. O vaso de couro meio que explodia e perdia-se o vinho e perdia-se o pote de couro. O vinho novo é o quê? A nova vida. É aquilo que Deus tem para mim e para você. E não dá para nós se enchermos daquilo que Deus tem de novo para nós, se nós não jogarmos aquilo que é velho, aquilo que já está surrado e aquilo que ninguém mais quer. Inclusive, muitas das vezes, nós mesmos não queremos, mas nos apegamos aos nossos antigos utensílios e queremos colocar a presença de Deus neles. Então, nós devemos abandonar as velhas práticas. É isso que Jesus está querendo dizer? Deus ali estava fazendo algo novo, mas eles estavam presos às coisas antigas. Então, não dá para viver o Evangelho, irmão, com a vida que nós vivíamos antes. Não dá para o irmão Abraão viver cometendo os mesmos erros de ontem. Eu tenho que mudar. Eu tenho que mudar. Todo dia eu tenho que mudar e procurar me arrepender. E muitas das vezes, nós estamos acostumados com aquilo que já é velho. Ou não é? Tem gente que é apegada à coisa velha. Ou à prática, costume. A gente já faz isso desde sempre. Você já parou para ver uma pessoa que faz a coisa errada? Por que você faz a coisa errada? Porque eu faço isso desde sempre. É o que as pessoas aí do mundo de hoje em dia dizem de quebrar laços, eu esqueci o nome. Mas talvez já tenha visto. Nós temos que quebrar os laços que a nossa família imputou sobre a gente. Uma família que bebia muito, o avô bebia, a mãe bebia, agora eu vou quebrar esse dominó. Eu vou ser o diferente. Mas nós não devemos ser o diferente nós mesmos. Nós devemos pedir para Jesus e falar: Deus, Jesus, me transforma de verdade mesmo. Faz eu ser um ser novo. Que se eu não morri, igual a gente costuma dizer, no meu batismo, eu não preciso descer, Senhor, para que você me mude agora. Eu não preciso procurar. Faça essa oração se você tem dificuldade nisso. Eu não preciso ir lá em Ibiúna, onde a gente batiza, e falar: pastor, eu preciso, igual já aconteceu aqui, eu preciso me batizar de novo. Deus, ele não precisa de água para transformar você dessa mulher que talvez você saiba e você se arrepende da pessoa que você é, para amanhã você ser a pessoa nova. Deus não precisa de água, Deus não precisa de mover, Deus só precisa de um coração sincero. É o que Deus precisa, um coração arrependido, um coração apontado para aquilo que realmente importa. A pastora estava falando, para terminar, vou até fechar a Bíblia. A pastora estava falando sobre o dízimo. O exemplo que ela deu. O dízimo, quando você dá por amor, Deus recebe. Agora, um dízimo, e ela faz comparações. As pessoas são abençoadas através do dízimo. Então, eu devo dar o dízimo porque as pessoas são abençoadas? Devo? Eu devo dar o dízimo porque eu quero ser abençoado? Não. Eu devo dar o dízimo por causa do ladrão, do salteador, do demônio que vai entrar e roubar minhas finanças? Devo dar meu dízimo por conta disso? Eu devo dar o meu dízimo por amor. Eu devo servir a Deus por amor. Eu quero ser transformado porque eu preciso ser transformado de dentro para fora. Eu não aceito colocar só terno, colocar as irmãs colocarem só saia. Eu não aceito fazer só campanha. Eu não aceito fazer só jejum e oração. Mas eu quero ser transformado verdadeiramente.
Porque eu posso fazer tudo isso de maneira plena e todos baterem a palma para mim e falar nota 10. Mas se dentro de mim eu não tiver sido transformado, meu irmão, Deus vai dizer o seguinte: afastai-vos de mim, que eu não vos conheço. Amém? Glória a Deus. Assim agradeço a minha oportunidade.